Olá, amigos. Estamos iniciando mais um áudio do nosso blog Kardec Sempre. Hoje trataremos de um assunto que diz respeito a como Deus está presente em todo o universo e sabe os pensamentos de cada um. Nós já vimos que o universo, toda a matéria do universo, é produzida a partir do fluido cósmico universal, um fluido que preenche todo o universo, que adentra em todos os corpos, preenche todos os corpos. Além da matéria ser produzida a partir do fluido cósmico universal, essa matéria é inundada pelo fluido cósmico universal. Todos os seres do universo são inundados pelo fluido cósmico universal. Nós sabemos também que o pensamento ele flui no universo através do fluido cósmico universal. É dessa forma que nós podemos, por exemplo, conversar com o nosso anjo da guarda, quando ele se encontra distante. A gente simplesmente pensa. Quando nós pensamos, o nosso pensamento está limitado ao nosso espírito, à nossa alma. Mas esse pensamento vibra no fluido cósmico universal que nos envolve, que nos preenche. E é através do fluido cósmico universal que esse pensamento se propaga espaço afora. É dessa forma que nós conversamos com o nosso anjo da guarda, é dessa forma que nós conversamos com Deus. O nosso pensamento flui pelo fluido cósmico universal até chegar a esses espíritos com quem nós queremos conversar. Agora vamos imaginar que Deus, que é a inteligência suprema, é a potência máxima da inteligência do universo, vamos imaginar que Deus pensa e esse pensamento entra em contato com o fluido cósmico universal no universo. Então o que vai acontecer? Da mesma forma que o nosso pensamento, que é fraquinho, se transmite pelo fluido cósmico, o pensamento de Deus também vai ser transmitido pelo fluido cósmico universal. Esse pensamento inunda todo o universo. De tal forma que Deus está presente em todo o universo, porque o fluido cósmico universal preenche todo o universo. Então Deus está presente pelo seu pensamento em todo o universo. O que significa isso? Significa que no momento em que eu penso e esse pensamento vai para o fluido cósmico, Deus está em contato comigo. Deus está em contato com o meu pensamento. Deus imediatamente, no momento que eu penso, Deus sabe o que eu estou pensando. Porque Deus está em todo o universo. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus sabe exatamente tudo que acontece no universo. Não cai uma folha da árvore sem que isso seja do conhecimento de Deus. Então Deus está em contato com cada uma de suas criaturas o tempo todo. Deus conhece as necessidades de todas as criaturas. Sabendo das necessidades de cada criatura, Deus pode providenciar as suas necessidades. Mas como Deus consegue atender às necessidades de suas criaturas? É através da providência divina. Vejamos como Kardec define a providência divina em sua obra A Gênese.
no item número 20 do capítulo 2. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele, Deus, está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Então, a providência é essa atenção que Deus tem com as nossas necessidades. E Deus sempre provê aquilo que as suas criaturas necessitam. Mas teria Deus nos criado sem ter nenhum objetivo para nós? Teria Deus nos criado simplesmente para a gente ficar vivendo, morre, vive, morre, sem nenhum objetivo maior, sem nenhum objetivo a ser alcançado? Na realidade, os Espíritos nos ensinam que a vontade de Deus em nossas vidas se cumpre através da providência. Deus nos criou para sermos espíritos puros. Um exemplo de espírito puro é Jesus, um espírito superior, um espírito puro. Então, vamos lá. Deus nos criou para sermos espíritos puros. Esse é o nosso destino. E Ele nos oferece tudo o que necessitamos para chegarmos lá. E nós fomos criados, aqui fica bem claro nessa colocação dos espíritos, para nos tornarmos espíritos puros. Nós estamos muito distantes dessa condição de espírito puros, porque nós nos deixamos levar pelo o apego à matéria, pelos vícios, pelas nossas paixões, como o ciúme, o egoísmo, a inveja, o orgulho, não é? A raiva, o ódio, a impaciência, a intolerância. Nós nos deixamos levar por todos esses vícios, todas essas paixões, e nós nos afastamos da verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Nós transformamos a vida na matéria, a vida material em nosso corpo, como objetivo das nossas vidas. E isso é um equívoco que só nos leva a ficarmos nesse mundo de sofrimentos, de martírios, de decepções. Então, o que nós precisamos é entender que nós somos espíritos. Nós não somos matéria, nós não somos nosso corpo. O nosso corpo serve para nós desenvolvermos o nosso espírito, para nós nos tornarmos melhores, para nós desenvolvermos as virtudes e superarmos os nossos vícios. Esse é o objetivo de cada uma de nossas vidas, porque nós temos vidas sequenciais, nós temos as reencarnações, e nós temos a oportunidade de, em cada encarnação, evoluir um pouco, de forma que devagar a gente vai chegar no espírito bom, depois no espírito puro, como Jesus, mas nós estamos empacados na condição de espíritos imperfeitos, repetindo encarnação após encarnação os mesmos erros, os mesmos apegos, as mesmas paixões, os mesmos vícios. E quando a gente faz sempre a mesma coisa, a gente colhe sempre o mesmo resultado. Não tem jeito de colher coisa diferente quando você semeia a mesma semente. O objetivo da vida é exatamente a gente chegar até espírito puro. Nós temos toda a condição para isso. Por quê? Porque a providência divina nos oferece todas as condições necessárias para que nós superemos esses apegos, esses vícios, e nós nos tornemos espíritos melhores, depois espíritos bons e finalmente espíritos puros. Então, dizem os amigos espirituais que o espírito amparado pelo seu anjo da guarda, amparado por espíritos amigos, ele programa as suas provas. Essa programação das provas é feita enquanto nós estamos desencarnados. E aí nós temos o auxílio
dos espíritos amigos, do anjo da guarda. Nós temos como rever nosso passado, ver as nossas necessidades, estudar como a gente deve agir, estudar a importância de superar essas provas para a gente avançar espiritualmente. Mas como tudo isso vai acontecer em nossas vidas? Isso vai ser a providência divina que vai cuidar para que elas aconteçam na encarnação. Então, a providência divina, ela zela por nós, ela zela pelos mínimos detalhes da nossa vida. É ela que permite que a vontade de Deus aconteça, que a vontade de Deus ocorra. Então, nós contamos com Deus, nós contamos sempre com a presença de Deus em nossas vidas, nos ajudando a superar nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos defeitos. Então, nós poderíamos pensar assim, se a providência cuida do que vai acontecer conosco, então já está tudo programado, já está tudo acertado, a gente vai nascer para fazer aquilo que já está determinado. Mas não é bem assim. Nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, e nem sempre nós escolhemos aquelas decisões que nós tínhamos tomado lá no plano espiritual e que ficou estabelecido como as provas que nós teríamos que passar, e que a providência divina cuidou para que essas provas acontecessem, para que as condições de nós passarmos por aquelas provas acontecessem durante a nossa vida. Mas, normalmente, nós nos deixamos levar pelos antigos vícios que tornam-se mais fortes do que aquela decisão que nós tínhamos tomado de mudar de vida. Então, nós voltamos a cometer os mesmos erros, os mesmos vícios, as mesmas paixões, e deixamos para lá as nossas provas, que tinham sido, sim, providenciadas, mas que nós fugimos dela, escapamos dela, e que fatalmente teremos que repetir, teremos que passar por elas em uma encarnação futura. Infelizmente, é isso que nós vimos fazendo há muito tempo. E por isso continuamos num mundo de sofrimento, continuamos em um mundo de provas e expiações, com doenças, com sofrimentos, com muitos dissabores na vida. Daremos continuidade a esse assunto tão cativante, tão importante, de como Deus zela e cuida por nós, em uma próxima oportunidade, sempre no blog Kardec Sempre. Que Deus abençoe a todos, muita paz a todos, muito ânimo, força e esforço no desenvolvimento das virtudes e na superação dos vícios, das paixões ruins.